A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre a medida de tempo. A medida de tempo de Deus e a medida de tempo do homem. Para Deus não temos como medir tempo, porque Deus é eterno. Deus é desde antes da criação do nosso mundo, Ele é eterno, e hoje também Ele é eterno, né? Mas no livro de Salmos 90, versículo 4, diz assim, porque 1000 anos são aos teus olhos, né, de Deus, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Então a vigília para os hebreus era de 3 horas, e dos romanos era de 4 horas. Então veja bem que aqui 1000 anos pode ser 12 horas no dia que passou, ou como uma vigília. Lá em 2 Pedro 3,8 fala da seguinte forma: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Portanto, para Deus, para determinar o tempo de Deus, não tem. Então, pode ser um dia de 24 horas, mil anos, como pode ser 12 horas, como pode ser 3. Mas Deus determinou esse período de tempo, né, da criação em tempos, em etapas de tempos, né? Não, vamos dizer, tempos determinados de 7 dias. Porque o 7º dia, Deus está até hoje descansando. Então, para Deus não tem como medir tempo, porque para Ele, né, é eterno. E quando nós formos para a eternidade, nós também não teremos mais como medir esse tempo. Mas para nós, para ver na criação de Deus, a medida de tempo que nós conhecemos hoje, né, o tempo de 24 horas, de uma semana, de um mês, de um ano, veio no 4º dia da criação, quando Deus instituiu a lua, ou criou a lua, né? Para que então pudesse determinar os tempos de hoje. Então lá na contagem de tempo dos seres humanos, vem lá em Gênesis 1,14, diz assim: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos. Para sinais significa estações, né? 1,16, Gênesis 1,16, e fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior, o sol, para governar o dia, e o luminar menor, a lua, para governar a noite, e fez as estrelas. Salmo 104:19 diz assim: designou a lua para as estações, e o sol conhece o seu ocaso. Jeremias 31:35 diz assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite. Então, só depois do 4º dia que nós podemos contar as estações, contar o tempo, né, os tempos determinados, anos de 365 dias e 6 horas para nós, né, para os judeus é um pouquinho diferente, nós vamos ver. Mas o tempo medido, né, então você vê que hoje nós temos as estações, né, a primavera, verão, outono e inverno, que serve para a colheita, serve para muitas coisas para o ser humano. E para datar também as coisas, né? Por data nas coisas, que nem hoje, nós estamos no ano 2020, né? 2020, do ano do calendário de Jesus Cristo, quando Jesus nasceu, não do calendário hebreu, tá? Olha lá, os judeus tinham um sistema de divisão de tempo do ano civil de 12 meses, calculando através do movimento da lua, e se iniciava com a lua nova, medindo o tempo, calculando através do movimento da lua ao redor da Terra. Então você vê que os judeus calculavam o tempo pela lua, então era o calendário lunar. Ele começa após o pôr do sol, e durante um ano são contados 12 lunações, ou ciclos, né, de fases completas da lua nova até a outra lua nova, que corresponde a 29 dias e 12 horas. Então o calendário dos judeus é um pouquinho diferente do nosso. Ou seja, o mês no calendário lunar tem 29 dias, um ano tem 355 dias, porque a cada 3 anos eles aumentavam um ano. Tá? O primeiro mês do calendário hebraico começa lá entre março e abril, que é o mês de Nissan, está lá em Neemias 2:1. O segundo de Ziv, né, que é entre abril e maio, Sivan, que é maio e junho, Tamuz, que é em junho e julho, Ab, que é em julho e agosto, Elu, né, que é entre agosto e setembro, Etamim,
ou Tisse, né, que é entre setembro e outubro, Bul, né, que é entre outubro e novembro, Quisleu, que é entre novembro e dezembro, Tabete, que é dezembro e janeiro, Sebate, janeiro e fevereiro, Adar, que é fevereiro e março. Então o calendário hebraico começa entre abril e maio, tá? Apocalipse 11, 13. Então agora vamos entender os 3 anos e meio que se fala tanto na Bíblia, né? Mas tudo isso é calculado pelo calendário hebraico, não pelo nosso calendário, que não dá certo, tá? Diz assim, Apocalipse 11, 13: Darei poder às minhas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Apocalipse 12, 14: Um tempo e tempos e metade de tempo. Daniel 12, 6. A mulher, né, Maria, foi alimentada por 1260 dias. Né? Então Maria, quando ficou lá no Egito, ficou lá praticamente 3 anos e meio. Daniel 7, 25. E profetizará palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues às suas mãos por um tempo e tempos e metade de tempos, né? Então aqui seria os 1260 dias. Seria no tempo do anticristo, né? Que vai mudar e vai mudar todas as coisas, né? Daniel 9, 27 diz: E o anticristo terá 3 anos e meio de abundância e 3 anos e meio de perseguição. Profecia de Daniel, né, da primeira semana, da última semana dos 7 anos, ou dos 70 anos do cativeiro, tá? Então a última semana, que corresponde a 7 anos, que são 3 dias, 3 anos e meio, tá? Então 1260 dias dividido aí, fazendo um cálculo no calendário hebraico, vai dar mais ou menos 29 dias, né, e algumas horas. Não é bem preciso, né? Não dá 12 horas, mas é praticamente pertinho de 29 dias e 12 horas cada mês. Então são aproximadamente 3 anos e meio. Então veja que naquela época também tinha como medir tempos, né? Tinha o relógio de Acás, que é o relógio do sol. Ele funcionava só quando tinha sol, né? Lá em Isaías 38, e era o relógio de sol que marcava as horas do dia. Isaías 38, 8. E Deus fez voltar a sombra, né? Ezequias pediu para Deus, né, um sinal. Deus falou que ia dar um sinal, e Ezequias pediu para Deus fazer voltar 10 graus no relógio de Acás, tá? Então o que aconteceu? Para voltar a sombra 10 graus, Deus teve que parar todo o sistema solar e fazer voltar ao contrário, né? Veja o poder de Deus. E a Bíblia foi escrita, claro, pelos judeus. Então, tudo que está na Bíblia, né, são calculados pelo calendário judaico. Para nós determinarmos as datas dos acontecimentos do nosso calendário, é só fazer a conversão, né, a tal da regrinha de 3, né? Então faz a conversão, aí nós temos os anos aproximados dos fatos que aconteceram, junto com a história geral do povo, da civilização humana, né? Então, não é tão difícil para determinar, né, os tempos e corresponder os tempos com o nosso calendário, né, o calendário hebraico com o calendário nosso, que é o calendário solar, né? O calendário cristão, né, que nós adotamos é o calendário solar, tá? É o início quando marca o nascimento de Jesus Cristo. Então, hoje nós estamos vivendo o ano 2020 do nascimento de Cristo. Não é mesmo do calendário hebraico, né, que é muito mais. Né, e é calculado pelo movimento de translação da Terra em torno do Sol, perfazendo um período de 365 dias e 6 horas. No nosso calendário, a cada 4 anos, aumentamos um. Então, chamamos de ano bissexto, aumentar um mês. No calendário hebraico, a cada 3 anos, aumenta um mês. O nosso aumenta um dia só. É mais preciso. E tem agora o calendário, né, o relógio atômico, que é muito mais preciso que o calendário solar. Então, o fuso horário. Como é que se calcula o fuso horário?
Foi através da lua, né, das fases da lua. A lua tem a lua nova, que é invisível, quarto crescente, quarto minguante, e a lua cheia, que nós vemos, né, a lua inteira. As fases da lua são fenômenos que correspondem em todo o mundo ao mesmo instante. Quer dizer, então, a lua está sempre virada, né, com a mesma face no mundo todo. Mesmo que hoje seja dia do outro lado, quando for noite do outro lado do mundo, a lua vai estar com a fase virada no mesmo jeito que está aqui. Tá? Assim, as horas da fase fornecidas em tempo universal podem, após correção de fuso horário, ser utilizadas para ver as horas em qualquer ponto da superfície terrestre. Então, o fuso horário é calculado pela fase da Lua. Veja como a Lua é importante. Então, nós podemos saber qual é o horário aqui no Brasil, qual é o horário nos Estados Unidos, qual é o horário na China, qual é o horário na África, através do fuso horário. E Deus foi que criou todas as coisas, né? Deus pode manipular o tempo. Como ele manipulou lá no relógio de Acaz, né? Fez voltar 10 graus. Em Josué 10, 12 e 13, diz assim, no 12, então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus deu os amoreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas, Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale do Aijalon. No 13, Josué 10, 13. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Reto, né? O livro de Jasher. O sol, pois, se deteve no meio dos céus e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Então, você vê que Deus manipula o tempo. E no tempo da grande tribulação, né? Quando vinha o anticristo, quando Jesus vinha aqui, né, para guerrear contra o anticristo e depois para viver o milênio, né? Deus também vai abreviar os tempos por causa dos escolhidos. Veja lá em Marcos 13, 20. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, na grande tribulação, os dias vão ser abreviados, como está lá também em Mateus 24, 22. Então veja que o tempo Deus manipula, porque foi Ele que criou, Ele que pode mexer em todo o sistema solar, pode mexer em toda a nossa galáxia, porque Ele tem poder para tal coisa. Ele é supremo em todas as coisas. E Deus fez e faz com perfeição. Nada que Deus fez é igual ao outro. Nada que Deus faz, né, que não seja algo inédito, né? Porque Deus faz, Deus cria, não copia. Quem copia é o ser humano. Então, essa é a medida de tempo que Deus pôs para nós, foi a lua, para que nós pudéssemos calcular os nossos anos de vida, nosso trabalho, nosso horário de descanso, né? Tudo isso Deus nos proporcionou através desse astro, né, que é a lua, que veio aqui no quarto dia para poder então determinar os tempos para nós podermos viver. Amém? Deus abençoe a todos. Tem aí a flechinha, compartilhe, né? Inscreva-se se gostar e faz o joinha também para mim poder saber se vocês estão gostando das postagens. Sábado agora nós vamos falar sobre o número 4. O quarto principal evento da Bíblia, que é o nascimento de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.